Boa noite a todos. Hoje, 19 de novembro de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Caminho da Luz. Hoje nós vamos estudar a gênese das crenças religiosas. Confere? Marisa, faz a prece para a gente, mana, por favor. Deus nosso Pai, Jesus Cristo, querido Mestre e irmão, queremos agradecer a oportunidade de novamente estarmos reunidos em Teu nome para realizar estudos da doutrina espírita. Queremos Te pedir, Senhor, que aumente a nossa capacidade de entendimento para que nós possamos assimilar, absorver os conhecimentos aqui transmitidos e também integrá-los na nossa forma de viver diariamente, para assim podermos alcançar a tão desejada evolução espiritual. Acompanha-nos sempre, que assim seja. Então vamos lá, né? A gênese das crenças religiosas. Gênese é o que? Formação, tá? A gênese de todas as religiões da humanidade, tem suas origens no seu coração augusto e misericordioso. Não queremos, com as nossas exposições, divinizar dogmaticamente a figura luminosa do Cristo, e sim esclarecer a sua gloriosa ascendência na direção do orbe terrestre. Considerada a circunstância de que cada mundo, como cada família, tem seu chefe supremo ante a justiça e a sabedoria do Criador. O livro é de 1938. Então, nessa época aqui, 38. A religião que dominava em nosso país era o catolicismo. E as religiões realmente tinham o judaísmo, o hinduísmo, o budismo, essas religiões tanto do Oriente quanto do Ocidente, mas muito mais as orientais, o próprio judaísmo e o catolicismo tomando uma proporção muito grande. E o nosso Senhor Jesus falou que haveria falsos profetas. Então, ele diz que todas as religiões da humanidade têm suas origens no coração augusto do nosso Senhor Jesus. Mas quando o nosso Senhor Jesus veio, ele formou assim: olha, haverá falsos profetas. Então, hoje, existe uma multiplicação enorme de religiões, que a gente já perdeu totalmente, principalmente dentro do protestantismo. Então, cada um quer fundar uma pseudo-religião para que ele possa ali administrar como uma empresa e realmente adquirir dinheiro. Então, isso nós vamos chamar de falsos profetas. Mas as religiões, as antigas religiões verdadeiramente, inclusive o próprio catolicismo, tem origem, como ele fala aqui, no seu coração augusto e misericordioso. Então, hoje, se nós pegarmos, quando nós estudamos aqui um pouco da Índia, nós vamos perceber ali o coração de Jesus. Quando nós vamos estudar a China, nós vamos perceber ali, dentro daquela religiosidade, o coração de Jesus. Se nós formos estudar a própria cultura dos hebreus, a própria religião judaica, nós vamos perceber ali o sentimento de Jesus. Então, essa lição de Emmanuel nos mostra que todas as religiões, falando dessas religiões mais sérias, essas verdadeiramente que vieram missionários para fazer com que elas se sedimentassem aqui na Terra. Hoje, se nós nos depararmos com essas religiões, a gente vai respeitar bastante, porque sabe que ali tem pensamento de Jesus. Então, hoje, se eu me deparo com o budismo, eu não vou dizer em hipótese nenhuma, isso está errado, não, porque eu sei que na origem tem pensamentos do nosso Senhor Jesus.
nós formos estudar toda a espiritualidade da Índia, vamos nos deparar também. Se formos estudar toda a espiritualidade do Antigo Egito, também vamos nos deparar. Então, essa lição de Emmanuel acaba assim, nos fortalecendo para termos um respeito a todas as religiões. Nenhuma está errada. Como disse até os Espíritos a Kardec, se existe, está no Evangelho segundo o Espiritismo, se existem erros na doutrina, não provém da doutrina, mas dos homens. Eu acho lindo quando ele diz, não é questão de querer divinizar. Dogmaticamente, o dogma é aquilo que não se discute, né? Não se discute, não é isso. A figura luminosa do Cristo, e sim esclarecer a sua gloriosa ascendência na direção do orbe terrestre. Ele é o Cristo. E todos os planetas têm seus Cristos. E ele é o responsável pelo nosso. A figura luminosa, então, do Cristo. Cada mundo, como cada família, tem seu chefe supremo ante a justiça e a sabedoria do Criador. Fora erro grosseiro julgar como bárbaros e pagãos os povos terrestres que ainda não conhecem diretamente as lições sublimes do seu evangelho de redenção. Teve um repórter que foi fazer uma entrevista com Gandhi, que não é cristão, que é hinduísta, e ela pergunta assim, você acha que seria bom para o planeta, para a Terra, que todos se tornassem cristãos? Ele era hinduísta. Ele disse sim, quando vocês começarem a viver o cristianismo, vai ser muito bom para toda a humanidade. Porque não basta só você se tornar, é necessário você ser cristão. Entendeu? Então, então ele diz aqui, ele coloca, o Emmanuel coloca até assim, de forma bem, ele fora um erro grosseiro julgar como bárbaros e pagãos os povos terrestres que ainda não conhecem diretamente as lições sublimes de seu evangelho de redenção. O próprio Gandhi, ele disse que para ele bastaria só o Sermão do Monte. Só o Sermão do Monte era suficiente para toda uma vida de um humano. Então, nós não podemos, isso que ele está querendo dizer aqui, o fato daquele grupo não ser cristão, isso não quer dizer que eles são bárbaros. Porque nós já sabemos que se ele é um hinduísta, se ele segue o hinduísmo, nós já conhecemos toda a história e sabemos que nos livros e que houveram missionários enviados do Cristo e que ali tem lições do nosso Senhor. Então, na verdade, quando você fala de Buda, quando você fala de Lao Tse, quando você fala de Confúcio, quando você fala de um Moisés, quando você fala dos iniciáticos do Egito, todo esse povo foram o quê? Enviados do Cristo, porque ele é o chefe da família terráquea. Porquanto a sua desvelada assistência acompanhou, como acompanha a todo tempo, a evolução das criaturas em todas as latitudes do orbe. A história da China, da Pérsia, do Egito, da Índia. E, gente, Pérsia é só para a gente... 550 lá antes de Cristo. Hoje seria onde é o nosso Irã, tá? Da Pérsia, do Egito, da Índia, dos árabes, dos israelitas, dos celtas, também antes de Cristo, dos gregos e dos romanos. A história da China, Pérsia, Egito, Índia, dos árabes, dos israelitas, dos celtas, dos gregos e dos romanos está alumiada pela luz dos seus poderosos emissários. Todos são emissários do nosso Senhor Jesus. E muitos deles também se houveram no cumprimento dos seus grandes e abençoados deveres, que foram ávidos como sendo Ele próprio.
Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que quando ele enviou, por exemplo, quando ele enviou Krishna, o próprio Krishna foi identificado como se fosse o Messias. Então, muitos dos enviados veio com tanto afinco trazendo as lições de Jesus, que acabaram sendo confundidos como se ele fosse o Messias. Entendeu? Os enviados, os missionários. Por isso tem algumas religiões que acabam idolatrando. Mas em verdade são missionários. Entendeu? Por isso que ele diz, que foram ávidos como sendo ele próprio, em reencarnações sucessivas e periódicas do seu divinizado amor. No Manavadharma, que é do hinduísmo, tá? Encontramos a lição do Cristo. Na China encontramos Forri, Lao Tse, Confúcio. Olha, é interessante anotar isso aqui, olha, o Manavadharma, queria dizer natureza humana. Qual era a lição desse livro assim? Significava que todas as pessoas têm o mesmo Dharma, ou seja, o mesmo destino da vida natural, que seria a realização final. E a gente vai perceber isso, por exemplo, se diz, qual é o futuro do espírito, qual é o futuro dos espíritas, qual é o futuro da humanidade? Né? Qual é o nosso futuro? Certo? A perfeição. Relativa, mas a perfeição. A fidelidade, a felicidade futura. Isso é o destino de toda a criação. Quando começou no átomo e o destino é o arcanjo. Isso é um fato. Então você vai ver aqui, olha, isso repetindo quando ele diz, olha, o Manavadharma é justamente isso. É o mesmo destino da vida natural, que seria a realização final. Espiritualização. Encontramos a lição então do Cristo na China, encontramos Forri, Lao Tse, Confúcio. Nas crenças do Tibete está a personalidade de Buda, e no Pentateuco encontramos Moisés. No Alcorão vemos Maomé, né, que é o islamismo. Cada raça, que já é depois de Cristo, entre 600 e um pouquinho depois de Cristo. Cada raça recebeu os seus instrutores, como se fosse ele mesmo. Você vê que no islamismo há um Maomé, é o Messias, entendeu? Há uma adoração realmente por Maomé. Mas ele coloca aqui Emmanuel como também um enviado de Jesus. Cada raça recebeu os seus instrutores como se fosse ele mesmo, o próprio Cristo, chegando das resplandecências de sua glória divina. Todas elas, conhecendo intuitivamente a palavra das profecias, arquivaram a história dos seus enviados nos moldes de sua vinda futura, em virtude das lembranças latentes que guardavam no coração, acerca da sua palavra nos espaços, tocada de esclarecimento e de amor. O que o Emmanuel está falando aqui? Lembra que muitos capelinos ouviram a fala de Jesus? Vocês lembram da reunião no mundo espiritual? Um pouco período antes da reencarnação dos capelinos? Então o que acontece? Muitos capelinos, quando reencarnaram, traziam isso no subconsciente, porque ele disse, eu vou reencarnar, me aguarde que eu também vou encarnar. Então esses capelinos, uma vez encarnado, inconscientemente eles aguardavam esse Messias, que ele vai vir, ele vai vir, vai vir. Então quando aparecia alguém que diferenciava do contexto, que falava de amor, o que eles diziam? É ele. Daí toda aquela idolatria a Moisés, nós vamos ver na obra Paulo Estevão, ali fica muito bem claro, o quanto eles não poderiam nem adorar e nem idolatrar, mas o respeito enorme a Moisés, ao Pentateuco mosaico, ao Decálogo. Então Deus o livre, tudo que Moisés falou, aquilo dali era, e apesar de que eles sabiam que Moisés não seria o Messias, mas que seria um grande profeta, um grande enviado. Em outras religiões, o próprio respeito a Buda, a Lao Tse, a Confúcio e a tantos outros.
Mas por quê? Porque eles aguardavam esse Messias. Então, uma vez chegando um ser, disse, é ele. E aí acabavam idolatrando bastante. Então, todas elas, essas pessoas, conhecendo aqui a palavra, olha, intuitivamente a palavra das profecias, arquivaram a história dos seus enviados nos moldes de sua vinda futura, em virtude das lembranças latentes que guardavam no coração, acerca de sua palavra nos espaços, tocada de esclarecimento e de amor. Até aí tudo bem? Alguma colocação, meus irmãos? Ou alguma dúvida? Vocês estão entendendo? Ficou claro? Vamos ver a unidade substancial das religiões? A verdade é que todos os livros e tradições religiosas da antiguidade guardam, todos os livros e tradições, tá? Por quê? Porque nós sabemos, no início tinha livros. Como eram feitas as orientações? Oral. Exatamente, oral. E depois, e isso passava-se realmente, era um estudo que todo mundo fixava a memória. Quando começaram a surgir a simbologia, começou a ter o movimento das escritas, eles começaram a passar isso para o papel. Então, a verdade é que todos os livros e tradições religiosas da antiguidade guardam entre si a mais estreita unidade substancial. Olha que bonito. Ele disse, olha, pode até enfeitar, mas a unidade é a mesma. É o amor, é o perdão, é a tolerância, é a resignação, é o sacrifício. As revelações evolucionam numa esfera gradativa. As revelações evolucionam numa esfera gradativa de conhecimento. Todas se referem ao Deus impersonificável. Porque Deus não é uma personalidade, tá? Não tem como isso. Que é a essência da vida de todo o universo. E no tradicionalismo de todas, palpita a visão sublimada do Cristo esperado em todos os pontos do globo. Tenta ver a história de Krishna, o nascimento de Krishna, para você ver, é igualzinho o nascimento de Jesus? É a mesma história, para te ver como é literatura. É o mesmo início. Pode observar, procura a história de Krishna, tu vai te espantar. Tu vai dizer quem copiou quem, mas Jesus veio depois de Krishna. Então será que isso não é literatura? Você imaginar que Jesus nasceu e que no nascimento dele Herodes mandou matar mais de 2.000 crianças? Isso não faz sentido. Aí você vai ler Krishna e vai se deparar com a mesma história, com a mesma matança. Então a gente tem que entender um pouco do que é literatura para apresentar o Messias. Entendeu? Os vários povos do mundo traziam de longe as suas concepções e as suas esperanças, sem falarmos das grandes coletividades que floresciam na América do Sul, olha, então quase ligada à China pelas extensões da Lemúria. Porque quando ele fala aqui, você pega aqui a China, e bem aqui, se o mapa estiver aberto, né, a gente olhando assim o mapa aberto, está aqui a China, e bem aqui está a América todinha, todo o continente da América, tanto a América do Sul quanto a América do Norte e a América Central. E ele diz aqui que entre a China e a América existe uma extensão chamada Lemúria. A gente pesquisa, conseguir achar. Agora imagine isso aqui lá em Pedro Leopoldo. Então olha só o que ele diz aqui, olha. Os vários povos do mundo traziam de longe as suas concepções, eu voltei, tá? E suas esperanças, sem falarmos das grandes coletividades que floresciam na América do Sul. Porque até o momento ele está falando só do quê? Ele falou lembra? Toda a Ásia, falou da Europa e não citou a América. Mas paralelo a isso, a América está habitada. Então ele diz, e suas esperanças, sem falarmos das grandes coletividades que floresciam na América do Sul. Agora a gente percebe que quando você vai falar dos Incas e dos Maias, tu vê que é um grupo
que chegou, mas que não estava de comum acordo com o grupo que estava ali. O trabalho que eles fizeram, a parte da agropecuária, a ideia deles era muito além. E até onde fazia aquele processo de plantar aquilo ali, a própria estrutura, a engenharia deles, né? Vamos lá. Sem falarmos das grandes coletividades que floresciam na América do Sul. Então, na época, quase ligada à China pelas extensões da Lemúria, que hoje ela não existe mais. Então, quando a gente pesquisou, a Lemúria é o nome de um suposto continente. Então, ou seja, a ciência não tem nem certeza se existiu ou não. Ela coloca como um suposto. É o nome de um suposto continente perdido, localizado no Oceano Índico ou o Pacífico, pelas extensões da Lemúria e da América do Norte, que se ligava à Atlântida. Não é, porém, que estava aqui a Atlântida, aí aqui estava a América do Norte, aqui estava a Lemúria e aqui a China. E essa Lemúria ligando à América do Norte. Então, o Emmanuel é aquele que afirma que ela existiu mesmo, que a ciência diz que é uma suposição. O Emmanuel, pelas informações espirituais, ele diz que existiu realmente mesmo essa extensão. Não é, porém, nosso propósito, diz Emmanuel, estudar aqui outras questões que se não refira à superioridade do Cristo. Ou seja, eu não vou entrar nessa parte geográfica. O tempo dirá. O que eu vou estudar aqui, eu quero falar é de Jesus para vocês. Não é, porém, nosso propósito estudar aqui outras questões que se não refiram à superioridade do Cristo e à ascendência do seu Evangelho, nestes apontamentos despretensiosos, citando, porém, todos os povos antigos do planeta. Somos compelidos a recordar igualmente as grandes civilizações pré-históricas que desabrocharam e desapareceram no continente americano, de cujos cataclismos e arrasamentos ficaram ainda as expressões interessantes dos Incas e dos Astecas. Incas, quem não lembra, Peru, Bolívia, Chile, Equador, século XI. Acabou tudo com a invasão dos espanhóis, viu? Os astecas, México, século XIV e XVI, também acabou tudo por invasão dos espanhóis. Eu não conheço, não tive o privilégio, mas todo mundo, a minha irmã esteve recentemente, ela disse, Mana, tu não imagina o tamanho daquelas construções. E até mesmo o sistema de plantação deles, de fazer o movimento de irrigação, disse que era algo assim impressionante. Eu digo, meu Deus do céu. Ela disse que é linda, toda a parte mesmo arquitetônica, toda a parte da própria engenharia, para aquela época não havia toda aquela estrutura. Então você percebe que é um povo diferente e que fez diferença. Tanto é que eles vieram, fizeram e foram, não voltaram mais. Então, olha lá, ficaram ainda expressões interessantes dos Incas, porque está marcada, a história está lá contando, não tem como negar que eles não existiram, está lá. Da mesma forma que você indo no Egito, não tem como negar, a própria engenharia apresenta e marca o que está acontecendo. Como todos os outros agrupamentos do mundo receberam a palavra indireta do Senhor, na sua marcha coletiva, através dos augustos caminhos. Nós vamos ver que tanto os incas quanto os astecas, eles faziam, inclusive, essa parte religiosa, eles matavam, faziam sacrifícios, entendeu? Tinha a história das meninas, as virgens, era um processo assim, que eles faziam isso ao Deus, entendeu? Para o Deus, para agradar o Deus. Então, eles não eram politeístas, eram monoteístas. Mas ainda essa ideia do sacrifício. E a gente percebe que é algo assim tão interessante. Por exemplo, hoje quando a gente estuda o Espiritismo, a gente sabe que o sacrifício que agrada a Deus é o sacrifício de ordem moral.
Então, quando se falava em sacrifício que agrada a Deus, eles começaram a achar que sacrificar era matar alguém. Você não se matava, né? Você matava alguém e oferecia esse sacrifício a Deus. Você vê o que era a maturidade. Então, hoje, quando se fala em sacrifício, nós sabemos que é sacrificar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, o nosso ciúmes, o nosso materialismo, o nosso egocentrismo. E esse sacrifício sim é que agrada a Deus, e é esse que nós devemos fazer. Perceber que para esse tipo de material, isso aqui, por exemplo, se você for estudar hoje esses pseudos livros psicografados, não chega nem aos pés de um livro desse, entendeu? É muito café com leite, é muito superficial. E às vezes muito mais uma necessidade de vaidade pessoal, de editar um livro, de publicar um livro, do que verdadeiramente esse intuito. Eu sempre vou falar isso. Se eu estiver errado, um dia o Papai do Céu me chama a atenção. Mas na minha concepção, nós espíritas não precisamos de livro tão cedo. O que nós precisamos é estudar o que tem. Entendeu? E eu concordo com Raul Teixeira quando ele disse que essa avalanche, inclusive a própria Nina Galvez também falou isso, a gente conversando, essa avalanche de livros que se chega é para desviar a atenção dos verdadeiros livros, porque enquanto você perde tempo lendo alguma coisa que não vai te acrescentar de forma verdadeira realmente, essa verdade com V maiúsculo, você acaba lendo coisas que não. E outra coisa, por exemplo, ler um livro desse aqui, esse livro não é um romance. Esse é um livro de estudo. Que hoje, de repente era muito difícil ler esse livro, uma pessoa, por exemplo, como eu, em 1930, 1940, 1980, porque eu teria que ir para a biblioteca central para tentar ficar pesquisando para eu conseguir entender o que ele estava falando. Hoje, estudar esse livro, para quem quer verdadeiramente estudar, ficou mais fácil. Por quê? Porque você tem o poderoso Google, entendeu? Então, a gente consegue acessar, ver, por exemplo, como é que eu vou imaginar esse mapa aqui? Do que ele está falando? Quem é essa Lemúria? E aí, mesmo que eu fosse para a Biblioteca Central para tentar pesquisar, eu não ia achar. Então, essas obras do Chico, a impressão que eu tenho, ele psicografou, e tanto as obras de André Luiz, muitas informações na obra de André Luiz, para aquela época, continha erros. Porque a ciência não tinha feito descobertas que a obra revelava. Então, várias vezes ele foi acusado de, olha, isso aqui tem erro. É necessário o tempo passar, exatamente, a ciência comprovar, e vai lá na obra, olha, a obra estava certa. Vamos ver revelações gradativas? Revelações gradativas. Ele foi dando a dose homeopáticas. Até a palavra simples e pura do Cristo, a humanidade terrestre viveu etapas gradativas de conhecimento e de possibilidades na senda das revelações espirituais. Os milênios, com as suas experiências consecutivas e dolorosas, preparam os caminhos daquele que vinha, não somente com a sua palavra, mas principalmente com a sua exemplificação salvadora. Cada emissário trouxe uma das modalidades da grande lição de que foi teatro a região humilde da Galileia. É por esse motivo que numerosas coletividades asiáticas não conhecem a lição direta do Mestre, mas sabem do conteúdo da sua palavra, em virtude das próprias revelações do seu ambiente, e, se a boa nova não se dilatou no curso dos tempos pelas estradas dos povos, é que os pretensos missionários do Cristo, nos séculos posteriores aos seus ensinos, não souberam cultivar a flor da vida e da verdade, do amor e da esperança, que os seus exemplos haviam implantado no mundo. Aqui ele dá uma cutucada em quem assumiu o cristianismo depois, abafando-a nos templos de uma falsa religiosidade,
ou encarcerando-a no silêncio dos claustros, a planta maravilhosa do Evangelho foi sacrificada no seu desenvolvimento e contrariada nos seus mais genuínos, puro objetivo. Então nós sabemos que durante a Idade Média o cristianismo sofreu isso aqui, olha. Foi colocado no claustros, foi abafada nos templos. Nós os mais antigos, vamos lembrar que as missas eram feitas em latim e que ninguém tinha acesso à Bíblia. Vinha um texto recortado, até hoje é assim, tem aqueles boletins, né? Você vê que a grande massa realmente dos católicos não tem o hábito de levar a Bíblia para a missa. Do padre dizer, leia o capítulo tal, é dado aquele folhetim, eu acredito, eu não sei, mas eu acredito que até hoje deve ser assim. Aí, né, é dado folhetim e aqueles textos recortados. E hoje já na língua natal, mas durante muito tempo, muitos séculos, foi realmente em latim. Então, só quem sabia latim eram os sacerdotes. E eles não poderiam revelar isso para a massa, em hipótese alguma. Foi daí que surgiu o protestantismo, né? Era Lutero protestando. Então, a ideia de Lutero era levar a Bíblia para todos poderem conhecer. E ele não foi morto, não foi para a Inquisição, porque o rei deu um fim nele. E foi quando o rei solicitou que ele fizesse a tradução. E a primeira tradução que ele fez, agora imagina. Aí entra o nosso irmão Haroldo. O Antigo Testamento estava em hebraico. Beleza. Traduzido para o grego. O Novo Testamento não foi escrito em hebraico, porque hebraico era uma língua litúrgica, era uma língua só dentro das sinagogas. E tinha inclusive muitos judeus que não sabiam o hebraico, já sabiam o aramaico. Então subentende que aqueles textos de que Tiago, Lucas pode até ter escrito em grego, porque Lucas era grego. Agora os demais devem ter escrito em aramaico. Os textos mais antigos que foram encontrados não estavam em aramaico, já estavam em grego, que foi traduzido. Então ele já traduziu. Será se ele traduziu do grego ou será que ele já fez a tradução do que estava em latim? Que era a Vulgata Latina, que já tinha tido algumas alterações. Aí ele traduziu da Vulgata Latina, porque ele deveria não saber o grego, direto para o alemão. E ali ele ainda teve que fazer, porque existia muito dialeto, ele ainda teve que fazer uma misturada, e aí foi quando ele presenteou a primeira tradução, e aí foi quando surgiu o protestantismo, né? E quando a gente fala em Inquisição, a gente pensa só em Inquisição da Igreja Católica, não. Teve também a perseguição, a inquisição dos protestantes ao catolicismo. Então, deturparam totalmente o cristianismo, aprisionaram, cortaram a árvore do cristianismo. É isso que o nosso querido Emmanuel está falando. Que é isso, às vezes, que eu me debato bastante, para que nós, do jeito que... Se o Cristo em pessoa veio e aconteceu o que aconteceu, que não venhamos a repetir isso com o Espiritismo. O Espiritismo hoje, ele já é bem diferente de 25 anos atrás. Existia um respeito muito grande pelas obras de Kardec, existia um respeito muito grande pelas obras de Francisco Cândido Xavier. Todo mundo esperava quando saía uma psicografia para estudar, para divulgar aquilo ali. As pessoas, elas não tinham título, as pessoas usavam pseudônimo. Hoje em dia, hoje está tudo muito fashion. Hoje se fala pouco das obras espíritas, se fala pouco o nome de Kardec, se fala pouco o nome de Jesus, mas fala muito o nome de Jung, fala muito o nome de Freud, fala muito o nome de fulano e beltrano, e espiritismo mesmo nós não temos. É muita psicologia e pouco Jesus. É muito autoajuda e pouco espiritismo. E nós não abrimos os olhos para isso. Então hoje a gente sai de casa, nós vamos a um congresso espírita ou vamos a uma palestra espírita para ouvir palestras de autoajuda, mas não palestras espíritas. Hoje rotulamos o nosso estudo a estudo apostilário.
que é um pedaço de cada coisa e nada de aprofundamento. Cada vez mais distante das obras básicas. Então, se nós não abrirmos os nossos olhos, daqui a pouco nós não sabemos mais nem quem é Allan Kardec. Alguma pergunta, meus irmãos? Vamos o Pai, vamos, fé eu não vou saber não. Vamos, Pai que está agora na luz do sol. É o 40. Pai de todos nós, santificado sejas, em todo o universo exprime amor e luz. Venha ao nosso coração vosso reino de bondade, paz e claridade. Seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto em toda parte. Afasta de nós todo mal e nos dê a luz do pão espiritual. Pai, perdoa-nos, enfim, e faz nascer em mim a luz do teu amor. Seja assim, Senhor, seja assim, Senhor. Seja assim, Senhor, feita a tua vontade. Abençoa-nos, Senhor, a todos. Estamos aqui reunidos em teu nome para mais um estudo que nos eleva tanto, que nos absorve tanto, que possamos, Senhor, ter discernimento para aplicá-los no nosso dia a dia. Abençoa, Senhor, envolve com tua paz, com teu amor, nosso irmão Valdeir, nossa irmã Rondelli, que hoje não puderam estar presentes, mas com certeza estão com o seu coração aqui conosco. Fica conosco, Senhor, até os nossos lares, hoje e sempre.